Ugly Duckling. Created by 4779. Sent Pentahead, pushing the Glen Grind as its family relentlessly. Their differences such as their size or beaks, though they mainly ridicule them. Didn't mean we have to be such dicks as kids. Ok, acho que todo mundo já ouviu aquelas histórias que eram contadas na nossa infância. Pô, boitatá, mula sem cabeça, saci pererê. Se você não conhece nenhuma delas, bem, eu acho que o tempo voa, né? E uma dessas histórias que eu me lembro de cabeça é uma história envolvendo tragédia sobre alguém que sofreu injustamente só porque era diferente dos outros. Isso mesmo, eu estou falando sobre a história do Patinho Feio. E a versão que me refiro é do Antigo Testamento. Já vou avisando que os mais antigos choram ao relembrar essa história. Diferente dos desenhos bocha de hoje em dia, a historinha do Patinho Feio nos passa uma lição de moral. E de um jeito até que bem simples. Ele nos fala sobre uma família de patos, todos aparentemente eram normais, mas um específico era diferente, ele era cinza, estranho. Diferente dos outros, ele foi o que mais demorou para chocar. Bem, ele havia vindo com um defeito de fábrica, e quando veio ao mundo, veio todo estourado. Por conta da sua aparência, ele foi chamado de Patinho Feio e era zoado por seus irmãos. E tudo a entender que ele sofria com isso. E um certo dia, cansado disso, ele fugiu da sua família. E depois de muito tempo vagando pela floresta, ele olha para o seu reflexo na água. E é aqui que temos um dos maiores glow-up das histórias dos animes. Na verdade, o Patinho Feio era um cisne, que na sua fase adulta, acaba se tornando uma das aves mais bonitas. E daqui pra frente, meu amigo, é só vitória. Esse conto não conta uma história sobre rejeição, preconceito e até desigualdade, mas que esses problemas são resolvidos, pois o nosso protagonista sai de um pobre coitado para um giga shed. E tudo de boa, né? Não tem como os caras transformar isso numa história de terror, certo? Né, pessoal? Sim. Algum bitolado das ideias transformou o Patinho Feio em um serial killer edgy e trevoso. Pense em uma história onde, na verdade, o Patinho Feio nunca se tornou um cisne e nunca tivesse tornado bonito. O que você pensa que aconteceria com ele? É aqui que o nosso mano da Kireyoshi aparece. Basicamente, ele pega o conceito de Patinho Feio e inverte os valores. Agora, quem são os cisnes? São as pessoas, animais que eu sempre botaram pra baixo. E o nosso mano aqui nunca conseguiu dar a volta por cima. O mais engraçado dessa história é que existe um mod pro jogo Friday Night Funkin'. Só isso mesmo. Bem, eu acho que ainda vale a pena falar sobre essa obra. Afinal, eu sou Lanterna 41. E sejam muito bem-vindos ao The Ugly Duckling. O vídeo começa com um aviso para as pessoas que têm estômago fraco, são fotossensíveis e além de que o vídeo não é para públicos infantis. Então aviso dado, e bem, você já sabe que o bagulho vai ser tenebroso. Logo de cara, a primeira coisa estranha que acontece é com o título da animação, que logo vai de O Patinho Feio para o lindo cisne, criado por você, mãe. Em um belo dia, uma mãe cisne descansava em um pequeno lago. Nesse momento, ela estava cuidando de seus filhos, que nessa época não passavam de meros ovos. Mas o que ela não sabia é que um de seus filhotes era diferente. Ele era um patinho. E por ser diferente dos outros, era alvo de piadas maldosas, feitas pelos seus próprios irmãos. E logo nessa cena podemos ver isso, quando um de seus irmãos comenta o quão feio ele era, o que faz com que os outros também começassem a botar ele pra baixo. Galera, tudo isso já era uma merda, mas o pior disso tudo foi sua própria mãe. Ela dizia ter nojo do seu próprio filho. Enquanto dizia palavras maldosas para o pequeno e inocente patinho, ela o bicava para fora do ninho. You're a freak and you know it. You will never be beautiful. The duckling cried as its family relentlessly shamed it. Pelo visto, eles o viam como uma amante na família. Toda essa cena é sua própria família maltratando o patinho. E só porque ele era diferente, mano. Bom, vale lembrar que ele era apenas um recém-nascido. Ele não entende o porquê da sua família odiar tanto. Tudo a entender que eles têm um certo complexo de superioridade, já que o patinho aqui nem é feio, ele só é diferente, mano. Mas o que torna essa cena pesada é que isso pode muito bem acontecer na vida real. E na moral, sem meme, enquanto eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu real fiquei revoltado, mano. Eu fiquei tipo o Carlinhos lá xingando a Dawa, sabe?
Dia após dia eles maltratavam ele, fazendo graça com sua aparência, comparando cada parte do seu corpo com a dos seus irmãos, só pra jogar na cara dele o quão diferente ele era. O pobre coitado tava sofrendo o tal do Bullying 2. Todas aquelas palavras maldosas entraram na cabeça do patinho, e pouco a pouco ele ia se corroendo por dentro, até um dia em que ele desapareceu. Como esperado, ninguém se importou. Na verdade, eles até comemoraram. That rug was tainting our family. Canalice do cara. Depois de muito tempo, os filhos da mamãe Cisne já estavam na sua fase adulta. Todos eles se tornaram grandes e elegantes cisnes, e como não precisavam ser mais cuidados, partiram para ter a sua própria família, e assim, continuar sua linhagem pura. Enquanto eles partiam para encontrar um novo lar, eles relembram seu passado. Um deles até se arrepende pelo que fez, mas o resto não pensava dessa forma, já que, como ia dizendo Simon, um dos irmãos, do que adianta se arrepender agora? Implicando que já era tarde demais para se desculpar pelo que fizeram no passado, e infelizmente, ele estava certo. Aos fundos, podemos ver alguém os observando, e pouco a pouco, esta mesma silhueta vai levando cada um dos irmãos. A cena corta para algum tempo depois. A mamãe Cisne já estava desapontada que nenhum de seus filhos veio para visitá-la. Ela então decidiu ir atrás deles, usando o mesmo lago que um dia seus filhos nadaram. Durante sua trajetória, ela se deparou com um silêncio terrivelmente agoniante. Era estranho o fato de seus filhos nunca terem visitado durante todo esse tempo. Nem mesmo algum tipo de mensagem ela recebeu. No fim do lago, ela encontra o celeiro, e nesse momento, ela reconhece que é o mesmo lugar que um de seus filhos disse que iria ficar. E por curiosidade, esse filho se tratava de Simon. A mesma se pergunta se pelo menos ele já tinha tido algum filho. Já perto do celeiro, ela chamou por Simon, mas sem respostas. A porta estava aberta, então ela se aproximou e chamou mais uma vez. E entrando dentro, ela viu isso. To see how my beautiful boy has. I am done. Every day I woke up, and every day I was reminded that I am inadequate. You're a freak, an ugly freak. Your feathers, your beak. Good luck trying to keep your perfect family. It will be hard to continue your pure bloodline if everyone is dead. You want to know what I've done? I think you know. I have become beautiful. No one came looking for me when I disappeared. And now, no one will come looking for you. Bom, esse foi The Ugly Duckling, uma história de tragédia onde a maior vítima disso foi um pequeno patinho inocente que sofreu só porque era diferente dos outros. E não me leve a mal, o ponto aqui não é defender ou justificar as crueldades que o patinho iria fazer anos depois, e sim que toda aquela rejeição e preconceito acabou mudando de vez a cabeça de alguém que era puramente inocente, a um ponto que ele criou uma ilusão que ele só seria bonito e amado se ele fosse parecido que nem os seus irmãos. Pode ser que ele só matou a sua família e depois ficou de boa, mas aí só Deus sabe como é que tá a mente do palhaço. Assim como a história original reflete nos eventos da vida real, essa história faz o mesmo, nos mostrando que depois de tudo isso, as vítimas acabam tendo dois caminhos. Ou elas acabam superando as dificuldades, ou acabam traumatizadas e quebradas para sempre. Infelizmente a gente sabe o caminho, onde essa história o levou. Eu realmente fiquei surpreso com essa história, já que a maioria dos analogs horror usam séries ou histórias mais atuais, mas esse é o único deles que se utiliza de um conto de fadas. Quer dizer, até onde eu sei. Eu quis trazer essa história pra vocês porque ela me chamou a atenção, e como meu canal é terror, isso obviamente viraria um vídeo no meu canal. E falando em vídeo, se você tem alguma sugestão de alguma história de terror, deixe nos comentários. Afinal, meu objetivo aqui é entreter vocês e trazer um conteúdo de ótima qualidade. Bem, eu sou a Lanterna e fico com Deus. Falou! Ah, e não esqueça de dar o like e se inscrever, mano. Tamo junto.